Primeiramente, boa tarde a todos. Essa nossa live é uma das séries de lives que a nossa rede LexNet, que é uma rede de escritórios de advocacia empresarial, tem feito toda quarta-feira, abordando assuntos de interesse não só do mundo jurídico, como também do mundo empresarial. A LexNet, para quem não nos conhece, nós somos uma rede de escritórios de advocacia especializados em direito empresarial. Hoje nós somos mais de 30 escritórios, divididos entre escritórios full service e especialistas. Nós somos mais de 300 advogados espalhados no Brasil e no mundo. A função da LexNet é a troca de experiências entre os escritórios membros, o auxílio mútuo entre os nossos membros e de diversas especialidades, a colaboração entre os escritórios e a ideia de alcance nacional e internacional a todos os membros dos nossos escritórios, tudo isso para atender melhor os nossos clientes espalhados pelo Brasil e pelo exterior, com a intenção de realizar melhores negócios entre nós. O fato de estarmos em rede tem feito a diferença nesse momento de isolamento social, nesse momento de pandemia, pois nós temos conseguido trocar informações, trocar expertises e trocar também, principalmente inputs que são necessários para a consecução de novos negócios e a manutenção dos nossos escritórios e das nossas atividades. Hoje estamos aqui, temos a grande honra de receber aqui conosco a nossa grande amiga, nossa companheira, Cris Olivieri, especialista em direito da cultura, e mais 3 advogados também nossos membros, Ana Lúcia Lopes da Silva, Natália Hollenberg e Sérgio Schwartzman, que vão nos dar uma palestra e um debate sobre estratégias jurídicas para entretenimento e cultura em tempos de coronavírus. Para apresentar o currículo deles, eu vou convidar a nossa diretora, que é a Lúcia Zimmermann, para ter essa honra de apresentar nossos convidados. A palavra é sua, Lúcia. Obrigada, Jair. Bom, é uma honra mesmo estar aqui com vocês, num momento difícil para todos, mas que juntos estamos encontrando formas de conviver com esse momento, de enfrentá-lo e ultrapassar as barreiras. Cada reunião nossa, nós estamos conseguindo mostrar algumas pistas, tirar alguns obstáculos do caminho, e hoje, com a Cris Olivieri e a equipe que veio junto para discutir as estratégias para o entretenimento e cultura, eu espero que todos consigam avançar na compreensão e encontrar caminhos para os seus problemas, para as suas dúvidas. Então, é com muita alegria que eu apresento a vocês a Cris Olivieri, que ela é LexNet especialista em cultura e entretenimento. Ela é sócia do escritório Olivieri Associados. Ela é muito preparada, das pessoas mais preparadas do Brasil na área de cultura. Ela é master em política cultural, ela é master em administração das artes, ela é especialista em gestão de processos comunicacionais e culturais. Há mais de 30 anos ela atua como consultora para cultura, comunicação e entretenimento. Então, a pessoa mais gabaritada que a Cris para falar sobre esse tema seria difícil encontrar. Para dar apoio e mostrar aspectos variados das questões culturais hoje, nós vamos ter mais 3 parceiros do LexNet. A Ana Lúcia Lopes da Silva, ela é advogada sócia do escritório Lopes da Silva Associados, ela é do escritório LexNet São Paulo, e ela é mestre em Direito Civil. Então, ela vai abordar as questões ligadas a contratos, principalmente a contratos que foram interrompidos, que foram suspensos, e ela vai comentar os riscos que todos passaram e como contorná-lo. Vamos falar primeiro das mulheres. A Natália Hollenberg é advogada associada do escritório Olivieri Associados. Ela é especialista em propriedade intelectual e em cultura e entretenimento. Ela vai falar das questões ligadas ao consumidor. Ficou a ver navios em alguns casos, e que direito lhe restou
e que magnitude, o que ele pode pleitear, o que ele ficou mais fragilizado. E nós teremos também o Sérgio Schwartzman, advogado, sócio do escritório Lopes da Silva, focado na área trabalhista. Ele é especialista em direito do trabalho e direito processual trabalhista, e ele vai colaborar apresentando questões, respondendo questões ligadas ao direito do trabalho. Então, nós achamos que nós, assim, cobrimos o conjunto de interesses que pode ter sido atingido ou ameaçado com a pandemia. Para tocar todo esse projeto de hoje, essa nossa live master, eu chamo a Cris. Cris, a palavra é sua. Você que vai capitanear, vai ser mediadora, pode começar. Ok, boa tarde a todos. Bom, a Lúcia já fez uma apresentação incrível de todos nós. E a ideia é que a gente tenha hoje a oportunidade de tirar várias dúvidas e ser o mais prática possível, né? Para todos que trabalham com cultura e entretenimento, está muito claro para a gente que o momento é difícil, né? O entretenimento é a arte do encontro, a gente propicia o encontro das pessoas e nesse momento de isolamento está sendo impossível as coisas acontecerem, o que fez com que teatros, espaços culturais, centros culturais, instituições estão todas fechadas, os artistas estão trancados em casa e toda a cadeia econômica dessa atividade. Então, técnicos, cenógrafos, camareiras, transportadoras, enfim, uma atividade que é quase 6% do PIB e que está praticamente parada. Tem uma turma que conseguiu pular para a internet e que está fazendo lives e ações, distribuição de conteúdo, ações educativas, mas ainda assim não é fácil. E uma das possibilidades que a gente tem hoje é de usar várias normas que foram publicadas, algumas medidas provisórias, algumas leis, algumas coisas específicas para fazer sobreviver, né? Como eu ouvi uma pessoa dizendo que eu achei muito bom, assim, a gente precisa nadar até outra margem do rio. Então, se a gente consegue renegociar relações, diminuir custos, diminuir despesas, repensar, criar parcerias, é possível que se chegue no outro lado da margem do rio e, a partir daí, a gente reorganiza os nossos negócios, as nossas atividades e segue, porque a pandemia não é para sempre, o isolamento não veio para ficar, pode demorar um pouco para a gente sair dele, mas a gente vai sair, né? Hoje o governador acabou de dar um pouco uma perspectiva do que ele pretende fazer. Quando você olha o entretenimento, é a última fase, né? Tem gente que diz que será outubro, tem gente que diz que será só 2021, mas enfim, precisa ter um projeto de sobrevivência e de fazer atividades que talvez não sejam tão ao vivo. A ideia é que a gente vai tratar desses temas que a Lúcia falou. Se alguém quiser também fazer perguntas sobre o PL que passou na Câmara ontem ou sobre as questões de incentivo fiscal, a gente vai responder, mas a ideia é a gente começar com esses temas outros que não são tão imediatos na cabeça dos produtores culturais ou das agências e tal, que na verdade estão sempre mais preocupadas com financiamento, né, que é o que faz a gente sobreviver, mas são assuntos que a gente pode trazer que vai ajudar nesse momento para a gente poder seguir. Então, eu queria começar com o Dr. Sérgio, que é super hiper, mega especialista em direito do trabalho, para ajudar a gente. E o que eu pedi para ele e para os outros palestrantes que estão aqui com a gente, assim, para falar do assunto deles, pensando no negócio do entretenimento, da cultura, das agências de conteúdo, e se tiver que atravessar a linguagem do direito para que fique mais fácil, para que todo mundo compreenda, tanto melhor. Então, assim, Sérgio, a primeira questão que abate a gente, assim, como é que fica essa questão da força maior e da calamidade pública, né? Foi decretado calamidade por todos os governos para essas relações trabalhistas. Eu tenho funcionários, tudo bem, eles estão com problemas, mas eu que sou empresa também tenho um caminhão de problemas. Como é que a gente equilibra essas relações, se é que equilibra? Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigado, AlexNet, pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui falando com um público tão especial que eu estou vendo aqui. Quase 100 pessoas já na sala, mais gente tentando. Sérgio, você está sem microfone. Sérgio, liga o áudio. Liga o microfone. Aí. Eu achei que era eu. A gente só ouviu até os 100 pessoas, depois a gente não ouviu mais.
Ele tá freeze aqui na minha tela. Pra mim também, Cris. Tá bom hoje. Sérgio? Vamos para a Ana e voltamos para o Sérgio depois? Acho que passa para a Natália, Cris. Também, pode ser. Vamos embora lá, Nata? Vamos. Então, a Nata, na verdade, a gente vai mudar de tema e depois a gente volta para o Sérgio quando ele voltar aqui. O Sérgio ligou, tá bom, vamos lá. Um dos outros impactos que a gente tem, né, forte nas atividades, especialmente ao vivo, é a questão da venda de ingressos, né? Você tem muitos ingressos que são vendidos para shows que iam acontecer no futuro ou reservas de lugares, ingressos que foram pagos. Você tem espetáculos de 50 mil pessoas ou de 500 pessoas, não importa. O que importa é que aquela era uma receita que tinha entrado no caixa do produtor, das tiqueteiras, às vezes de algum intermediário, e que agora não sabemos quando será esse show, e o direito do consumidor, como regra geral, até a pandemia, era assim: não estou nem aí para você, devolva esse ingresso e devolva esse dinheiro agora, urgente. Com a pandemia, algumas outras medidas foram tomadas. Então, eu acho que a primeira pergunta é um pouco essa, Natália. O que é que já existe com esses ingressos que haviam sido vendidos e as pessoas foram obrigadas a cancelar ou adiar seus eventos? Oi, Cris, tudo bom? Então, é exatamente como você falou, né? Inicialmente não tinha nenhuma perspectiva, não tinha nenhum farol, assim, para esses produtores entender o que ia fazer. Se você seguisse a lógica antes pandemia, toda a carga recai sobre o produtor, né? E também sobre as etiqueteiras, de devolução desses valores. E isso, no cenário atual, tá meio complicado, não daria para seguir assim. E aí, no início, ficou muito sem saber como fazer, né? Porque não tinha como fazer da forma antiga, mas também não tinha nada que te direcionasse para um cenário de pandemia. E aí demorou um pouco para sair, mas saiu a MP, que é a 948, que trata especificamente desse assunto. Então, quando ela saiu, foi assim um norte, né, para os produtores do que poderia ser feito nesses casos. Porque a gente tem essas duas situações que você falou, né? Tem pessoas que, obviamente, vão ter que se adaptar ou para um cenário digital, ou repensar suas atividades. E tinha pessoas que estavam no meio do caminho. Então, assim, já botei meus ingressos à venda, já vendi, e agora o que é que eu faço? Então, essa MP é mais para esse pessoal que estava no meio do caminho, né? Já tinha ingressos vendidos, já tinham reservas feitas. Então, ela traz exatamente a possibilidade de você, produtor, ter uma remarcação desse evento e não precisar devolver esse valor de imediato. Então, o produtor ele pode ficar com os valores do ingresso que ele já tinha vendido, né? E aí remarcar esse evento, ou se não, gerar um crédito para esses consumidores dentro daquela produtora. Então, assim, olha, eu comprei o show da Ivete, mas não vai ter o show da Ivete e eu não quero ir para outro show agora. Então, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho, né, do ingresso e gerar um crédito nessa mesma produtora, porque daqui a pouco ele vai fazer um outro show, sei lá, de Carlinhos Brown e eu prefiro Carlinhos Brown. Então, o mesmo valor do ingresso gera esse crédito para o consumidor e ele troca, né, dentro daquela mesma produtora por um outro evento. Ou ainda tem uma terceira possibilidade que a MP prevê, que é de uma outra negociação entre o consumidor e a produtora, né, para eventos, shows, enfim. Então, tem essas três possibilidades, né, que deixa o produtor um pouco mais confortável, ele ganha um pouco mais de tempo para conseguir se reestruturar e repensar, sem precisar ter essa devolução de dinheiro imediata. Então, a medida que foi tomada para esse caso específico é a SMP, que ela está sendo muito... Ela já está sendo aplicada, né? Obviamente, como é uma MP, vai precisar ainda ir passar por análise do Congresso para ver se ela fica, se ela é modificada, mas no momento ela está sendo aplicada, ela é válida dessa forma, né? Natália, se a pessoa resolver ficar com crédito, tudo bem. Ela pagou lá R$100 o ingresso dela, ela recebe R$100, ela vai usar os R$100 para comprar alguma outra coisa.
Mas e no caso dela resolver querer receber essa devolução? Eu sei que a produtora tem um tempo, né, para poder fazer essa devolução, mas ela tem que devolver taxas de conveniência, de entrega e tal, ou essa despesa vai ficar por conta do consumidor? Então, na verdade, como é que a MP ela trabalha, né? Ela foi criada, acoplada a esse estado de calamidade que a gente está vivendo. Então, o prazo todo é contado a partir do fim desse estado de emergência. Então, o produtor ele tem até 12 meses após o fim do estado, né, que ainda está decretado. Então, não tem o início da contagem do prazo ainda, mas ele tem até 12 meses para fazer ou essa remarcação do evento, né, do mesmo evento, ou 12 meses para devolver esse valor para o consumidor se o evento não acontecer. Então, assim, se o evento não acontecer, eu falei que ia fazer o show da Ivete, não vai ter mais show, porque acabou mudando todo o cenário. Então, ele tem também até 12 meses para devolver. Na MP, diz que essa devolução tem que acontecer com atualização, né? Ele não fala especificamente de taxas de conveniência. Então, inicialmente, entende-se que é o valor inteiro que foi pago, teria que ser devolvido. Tá. E além a gente tem essa medida provisória que ela é genérica, né? Mas também foi feito um termo de ajuste de conduta pela ABRAP, né? Que é a Associação dos Produtores de Eventos. Antes da MP ser publicada, eles fizeram um termo de ajuste de conduta dizendo como é que eles iam devolver esses ingressos. E esse TAC, ele é mais favorável, mas ele não serve para todo mundo, né? O que acontece? Como a gente falou, demorou um pouco para medidas oficiais serem tomadas. Então, como tinha essa situação muito de incerteza, a ABRAP fez esse TAC, né, junto com o Ministério Público, ajeitando algumas coisas em relação a esse mesmo tema, né, de devolução de ingressos, de cancelamento de show. E esse TAC ele é muito parecido com a MP na ideia geral, mas tem aspectos específicos que tem um pouco de diferença. O TAC ele é mais específico em alguns pontos. Então, obviamente que ele só vale para quem é, né, associado da ABRAP, não é para todos os produtores. Ele também foi criado antes da MP. Então, quando a MP vem e tem uma disposição que permite um outro acordo, né, entre as partes, a gente pode entender que esse TAC seria um acordo, né, um novo acordo entre as partes, e por isso ele estaria valendo. E em relação a essa questão específica, né, da devolução, ele prevê uma diferença daí. Ele prevê uma devolução de um valor sem incluir as taxas, né? E também ele prevê, então, um desconto de aproximadamente 20% na devolução. O produtor não devolveria o valor completo, porque essas taxas de conveniência não caberiam a ele. Então, o TAC ele é mais específico nessa questão. Tá, mas ele pode... Para quem é associado da ABRAP, tudo bem, mas para quem não é, tem que seguir na MP, né? Tem. Quem não é associado da ABRAP só tem a opção da MP, né? Em relação a quem é associado, tem essa dúvida. Tipo, obviamente, o TAC está ali valendo, mas nada também impede que um consumidor acabe, né, requerendo os direitos dele com base na MP, por ela ser, talvez, para o consumidor, em alguns aspectos, mais benéfica. Então, gera ainda essa dúvida. Mas, se você não é associado da ABRAP, realmente a única opção é a MP. Tá. Por fim, me diga uma coisa, quem pode ser responsabilizado? O produtor, a etiqueteira, os artistas? Para quem eu posso pedir meu dinheiro de volta? Posso pedir para o artista que não cantou? Então, na verdade, todo mundo acha que pode pedir para todo mundo. A gente não tem como prever a cabeça do consumidor para quem ele vai requerer. Mas se a gente seguir, né, a lógica, ele deveria requerer para o produtor, né, que, na verdade, o artista ele não tem nada a ver com isso. Ele foi também contratado, né? Então, às vezes acontece essa ligação direta, né, do consumidor achar que o artista é o responsável pelo evento porque é a imagem que ele está vendo ali. Então, tipo, olha, se o show não aconteceu, eu ia no show, né, daquela pessoa, então provavelmente é ela que eu vou acionar. Mas não, né? Como a gente sabe, o produtor acaba tendo toda essa responsabilidade que para ele é muito, muito grande, né? Porque tudo do evento está ligado ao produtor. Então, o produtor é a pessoa que vai ficar com esse risco.
Tá bom, então, na verdade, essa MP, é importante ter claro para todo mundo que ela salva, né? Ajuda muito o produtor, porque ela garante que a bilheteria fica no caixa, porque muitas vezes o dinheiro entrou, já pagou fornecedor, artista, espaço e etc., e o dinheiro vai ficar no caixa até esse evento ser realizado, e mesmo que o consumidor queira seu dinheiro de volta, você tem um bom tempo depois da pandemia para devolver essa grana. Então, é uma ajuda porque é um fluxo de caixa, né, que fica dentro da empresa. Sérgio, você está aí? Eu tô aqui. Peço desculpas que na hora que eu comecei a falar, acabou a luz aqui de casa e com ela minha internet caiu. Aí você ficou tenso, não sabia a resposta, foi isso. Ou isso, talvez seja. Não, é que na hora que eu comecei, caiu a luz aqui de casa. Me desculpem. Então, vamos lá, retomando. Nessa relação do empregador, né, com seus funcionários e tal, como é que fica essa relação? Porque a força maior é para todo mundo, né? Tudo bem, o empregado, ele está em casa tenso, ansioso, precisa daquele salário, o empresário está tentando fechar as contas e manter a empresa de pé com o escritório lacrado. Como é que é esse equilíbrio, se é que existe? Bom, eu sempre digo o seguinte, esse é o principal momento que a gente tem que entender o seguinte, não existe empresa sem empregado e não existe emprego sem a empresa. Então, os dois lados têm que caminhar de mãos dadas, de caminhar juntos para tentar uma solução que seja, não vou dizer boa, porque boa nesse momento está difícil, mas que seja satisfatória para os dois lados. Você tinha me perguntado sobre a força maior, e a CLT até fala de força maior, mas ela fala na força maior para rescisão de contrato. E não é, nesse momento, não me parece que seja a ideia de ninguém, nem do empregado perder o emprego, nem da empresa perder os seus empregados, e nem do próprio governo, que não quer o desemprego. Por isso que ele veio com as medidas provisórias aí para criar regras e para ajudar na redução e suspensão de contrato, para tentar salvar os empregos e a renda. Então, essa força maior, ela existe, mas ela existe para rescisão e ela existe para diminuir um pouco a multa da rescisão. Então, eu realmente acho que esse não é o momento de se pensar nisso. Porque não é. Nós temos que tentar manter o emprego. E dois, porque existem algumas regras importantes para se alegar, para se sustentar a força maior para causar a rescisão. E a economia não será tão significativa, porque você tem que pagar as rescisões todas de uma maneira integral, exceto a multa dos 40% que serão pagas pela metade. Então, o custo de rescisão continua sendo alto. Então, não é, nesse momento, a ideia de se partir para a rescisão por motivo de força maior. Empregados estão tensos, os patrões estão tensos juntos. Então, tem que caminhar juntos, buscando essas soluções das MPs e o diálogo, principalmente, para tentar resguardar emprego e renda. Tá. E como é que fica essa diferenciação? Tipo, as empresas de entretenimento, as agências, elas são muito mais, né, majoritariamente empresas, você tem muita informal, né? A gente estima que 40% dos profissionais são informais, daí você tem um tanto de microempreendedor individual, que normalmente não tem funcionário, mas aí você tem uma grande quantidade de pequenas e médias empresas, né? Eu diria que, enfim, o que se estima é que tem pelo menos 300 mil empresas nessa área, então também desse tamanho. O que elas podem fazer com esse funcionário, né? Então, assim, não vai mandar embora, até porque na retomada ele está qualificado, elas precisam desse profissional. Normalmente as relações são muito pessoais, então é muito desgastante ter que mandar embora alguém que está com você há anos. O que ela pode fazer? Ela pode suspender e ela pode também reduzir jornada. Como é que isso funciona e o que é melhor? E qual é o papel do Estado? Parece que ele paga um pedaço, né, do dinheiro. Muito bom. É bom que a tua pergunta tem umas 6 ou 7 juntas e vamos tentar englobar tudo e vamos tentar responder. Não tem problema, não. Vamos lá. Nós estamos aqui para essa brincadeira toda. Gente, uma coisa que você falou e eu preciso alertar, você falou lá atrás, no início, 40% é informal, eu entendi que você se referiu um pouco à própria empresa informal, mas vamos lá. O que eu estou falando aqui, gente, eu queria poder falar isso de uma maneira mais legal para vocês e que pudesse atender a todos. Mas é assim, essas regras todas que eu vou falar
se aplicam aos empregados registrados em carteira de trabalho e regidos pela CLT. As regras das MPs 927 e 936 é para empregado tido como aquele registrado, regido pela CLT. Outras relações não estão acobertadas por essas medidas e, portanto, têm que ser discutidas pessoalmente com cada um, têm que ser negociadas, porque, ainda que seja uma pejotização e que, portanto, deveria haver um vínculo, mas não há e tudo mais, as regras da MP não se aplicam, principalmente nessa parte do governo pagar alguma coisa. Então, para esse pessoal, o que eu vou falar aqui não se aplica direto, mas nada impede que seja conversado com eles, tentando se estender essas regras para eles também. Mas aí tem que ser uma coisa feita de uma maneira um pouquinho diferente do que eu vou expor aqui. Quem precisar depois, fala com a gente que a gente tenta ajudar nesse outro caminho também. Voltando, então, já que eu estou falando só de empregados, o governo editou basicamente 2 medidas provisórias muito relevantes para isso e que se aplicam muito ao setor do entretenimento. A medida provisória 927, que não tem muitas novidades, mas tem muitas flexibilizações, ela manteve a permissão de banco de horas, que já existia, mas ela flexibilizou de uma maneira melhor. Ela ela flexibilizou o home office, que também já existia, mas tem umas regras menos rígidas neste momento. Ele permitiu antecipação de férias sem que houvesse necessidade de pagamento neste momento, então você pode fazer o pagamento normalmente como salário e ao terço mais para frente. Então, ou seja, você tenta manter de alguma maneira o seu empregado trabalhando sem aumentar os custos. Então, o banco de horas, o que significa? Bom, nesse momento eu não consigo trabalhar, eu vou usar a regra do banco de horas, que pode ser feito direto com o trabalhador, e essas horas que ele não está trabalhando esse período todo serão compensadas quando a gente retomar. Então, eu agora pago o salário dele normal e vou computando. Então, ele ficou 8 horas por dia, 4 dias, 40 horas, 80 horas, 100, quantas horas? E depois ele compensa essas horas em até 18 meses. Então, houve uma flexibilização disso. É uma medida que pode ser usada. Antecipação de férias. O empregado vai ter férias lá na frente. Estamos começando a pensar em retomada, então vou fazer o seguinte. Eu vou já dar essas férias para ele agora, ele fica em casa, eu pago por salário normal, porque a lei permite que eu pague a ele. Normalmente as férias eu tenho que avisar com 30 dias de antecedência e pagar com 48 horas de antecedência. Essa medida provisória permitiu que não, que você avise com 2 dias, pague as férias equivalente ao salário no 5º dia útil do mês seguinte ao que as férias começaram, ou seja, você vai estar pagando salário normal. E o terço das férias, que é o que encarece as férias, pode ser pago até junto com o 13º. Então, você sabe, pensando, puxa, eu vou conseguir retomar, sei lá, em outubro, novembro, então eu já antecipo as férias agora, esse trabalhador vai receber o salário, eu vou pagar em outubro ele volta a trabalhar e eu pago só o 13º lá na frente. Então, é possível. Pessoal de administração, principalmente, é óbvio que em algumas atividades, se você está falando de uma peça de teatro, o iluminador não trabalha em home office, o artista não trabalha em home office. Mas o pessoal administrativo pode fazer o serviço home office, então você consegue adotar essas regras. E a medida mais importante que veio é a 936, que essa sim trouxe a possibilidade de redução de salário e de jornada de forma proporcional, ou seja, o mesmo percentual de redução de salário deve ser aplicado à jornada, ou a suspensão do contrato de trabalho. Suspensão é exatamente isso. Para de trabalhar, fica em casa sem fazer nada e o governo, tanto na suspensão quanto na redução, vai contribuir com uma parte deste pagamento. Existem algumas regras que são importantes. Então, vamos lá. A redução da jornada pode ser feita em 25%, de salário e jornada, perdão. 25%, 50% e 70%. Significa o quê? Se eu reduzir o salário em 50%, eu obrigatoriamente devo reduzir a jornada também em 50%. Se eu reduzir o salário em 25%, a jornada em 25% e assim sucessivamente. O que acontece? Vamos lá. Peculiaridades. Para as empresas, para os empregados que recebem, para todos eles, perdão, até 25% de redução de jornada e salário, eu posso fazer por acordo individual. Empregado Zé, vou ter que reduzir sua jornada, não importa quanto ele ganha, não importa a função que ele exerça, não importa nada. Para todo mundo, 25%, se for 25%, pode ser uma redução por acordo individual. Se
a redução for de 50% ou 70%, para aqueles empregados que ganham até 3 salários mínimos ou acima de 2 vezes o teto do regime geral de previdência, trocando em números, R$ 12.212, e, neste caso, além de ganhar mais do que 12.202, também tenham diploma de nível superior, eu também posso fazer a redução por acordo individual. Fora dessa regra, portanto, uma redução de 50% ou de 70% para empregados que ganhem mais de 3 salários mínimos e menos de R$ 12.212, tem que ser com acordo coletivo, negociado com o sindicato. Tá? Então, são essas questões importantes. Se eu reduzir 25% do salário, eu, empregador, pagarei 75% do salário dele e o governo complementará com 25% do que ele teria direito no seguro-desemprego. Não é com 25% do salário do trabalhador, mas é uma colaboração. Se eu reduzir em 50%, eu pago 50% e o governo paga 50% do que seria devido no seguro-desemprego. E 70% eu pago 30% e o governo 70% do que seria devido no seguro-desemprego. Para Agora, esta hipótese... Sérgio, oi? Desculpa, se eu fizer alguma dessas duas coisas, se eu suspendo ou se eu reduzo, daí eu também não posso mandar o cara embora depois. Isso, eu ia chegar lá. Estou criando uma obrigação acessória, né? Isso, tipo, eu vou chegar lá. Estou ganhando tempo, é respirador. Não é questão de ganhar tempo, é questão de uma troca. O governo, o programa do governo, é uma coisa muito importante. Sua pergunta me permite falar uma coisa. O nome, se alguém pegar a medida provisória, ela fala assim, Programa de Manutenção do Emprego e Renda. Ninguém fala em salário. Em momento algum se fala em salário. Que, aliás, foi o fundamento do STF para dizer que era válido o acordo individual. A preocupação maior é manter o emprego. E se é manter o emprego, não é só agora, é depois também. Então, eu até vou chegar para complementar isso aqui. Então, essa redução de jornada pode ser feita para o prazo de até 90 dias. A suspensão do contrato, que é o seguinte, você para de trabalhar e o governo vai pagar ao empregado uma parte, o que ele teria direito no seguro-desemprego. As regras para acordo individual e coletivo são as mesmas. O prazo é que é só de 60 dias. E eu posso fazer um mix, eu posso reduzir por 60 suspender 60 e reduzir por 30, eu posso suspender por 30 e reduzir por 60, eu posso fazer um mix, desde que a suspensão não passe de 60 e a redução não passe de 90. Porém, como você bem disse, é o seguinte, se eu fizer esta regra da suspensão, na suspensão, se a empresa tiver faturado em 2019 menos de 4.800.000 reais, ela pode suspender o contrato sem pagar nada ao empregado. Ela pode pagar, mas ela não precisa. Se ela tiver faturado mais de 4.800.000, e é faturamento, não é lucro, não é faturamento, ela obrigatoriamente tem que pagar ao empregado uma indenização de 30% do que ele ganha no salário. E o governo vai complementar com 70% do que ele teria direito no seguro-desemprego. É sempre importante dizer que não é a parte do governo não é calculada em cima do salário do empregado, e sim do que ele teria direito ao seguro-desemprego. E não se pode mandar o empregado embora, aí entra a obrigação acessória, pelo período em que estiver vigorando o remédio que você tiver usado e pelo mesmo período que você tiver usado. Então, se eu suspender o contrato por 60 dias, durante esses 60 dias e mais 60 dias após o retorno, eu não posso mandar embora. Se eu reduzir a jornada e salário por 90 dias, durante esses 90 dias e mais 90 dias depois, eu também não posso mandar embora. São as obrigações acessórias. Aí alguém me perguntou esses dias, puxa, mas então se o empregado ganha 10 mil reais, ele vai sofrer uma redução grande. Sim, é possível que ele sofra uma redução grande. Vamos pegar o seguinte exemplo, o empregado ganha 10 mil reais, admitindo que foi feito um acordo coletivo, porque precisaria, com uma redução de 50% no salário. Significa que o governo vai pagar para ele, o empregador vai pagar para ele 5 mil reais, metade do que ele ganha, e o governo pagará 50% do que ele teria direito no seguro-desemprego. Ele teria direito a R$ 1.800 reais no seguro-desemprego, o governo vai pagar a ele R$ 900 reais. Então ele vai ganhar, ao invés de 10, ele vai ganhar 5.900. É menos?
é um tanto menos. Mas ele não perdeu o emprego, ele continua tendo renda, ele continua tendo os benefícios que a empresa paga. Então, ele vai continuar com vale-refeição, ele vai continuar com um plano de saúde. Se ele for mandado embora, ele perde tudo isso. Então, os dois lados, aí voltando um pouquinho do teu começo, os dois lados têm que ceder um pouco. Porque se isso aqui está ruim para todo mundo, está ruim para a empresa e está ruim para o empregado. Então, a empresa vai ceder pagando uma parte, o empregado vai ceder abrindo mão de uma parte dos salários. E tendo a garantia do emprego, que é o mais importante nesse momento. Eu tinha muito mais para falar, mas vamos lá. Você sabe dizer se está funcionando? Porque, assim, o tal do fundo emergencial que a Caixa tem que pagar, né, o de R$600, tem gente que recebe, tem gente que está há meses tentando, não recebe, porque o cadastro tem não sei que tipo de problema e tal. Nesse caso, a hora que você manda um empregado receber um pedaço do salário dele, direto do governo, né, que vem como se fosse fundo de desemprego e tal, a empresa consegue fazer isso tudo online? Esse dinheiro está saindo? Ou ele vai cair na burocracia, quem sabe recebe em dezembro? Não. As notícias que eu tenho é de que estão pagando, tá? Então vamos lá. Online, sim. Há um canal no empregador web em que o empregador entra e faz o preenchimento de todos os dados do empregado, tem lá uma lista de dados. Primeiro tem que ter um contrato escrito, tá? Um acordo por escrito com esse trabalhador. Ou um acordo coletivo em que ele tenha aderido. Então, de posse deste documento, você acessa esse canal, que é o empregador web, preenche os dados do empregado, vai pedir nome, CPF, endereço, RG, número do PIS e tudo mais, e uma conta bancária. Porque o governo acredita direto para o empregado, ele não passa pela empresa. O empregador faz essas análises, aí o governo tem um prazo de 30 dias, se você fizer a assinatura do acordo, e informar ao governo e também ao sindicato, mas o sindicato é só uma informação para fins burocráticos. Informar o governo no prazo de até 10 dias da data que você assinou o acordo, o governo considera a data que você assinou e faz o primeiro pagamento até 30 dias depois. Então, vamos usar como exemplo. Fiz um acordo agora no dia 15 de maio. Se eu informei até o dia 25 de maio, eu estou no prazo e o governo, então, vai considerar que está valendo desde o dia 15 e pagará no dia 15 de junho a parte dele, governo. Se eu não respeitar esse prazo de 10 dias, portanto, fiz no dia 15 de maio, mas só informei no dia 27 de maio, o governo vai entender que só vale a partir de 27 e eu, empregador, sou obrigado a pagar tudo integralmente até o dia 27. Só a partir dali que o governo faz. Mas, respondendo a sua pergunta, as informações que eu recebi de que um ou outro talvez tenha tido alguma confusão, porque às vezes você tem um dado errado, tem esse problema, tem que ter muito cuidado com a inserção dos dados. Mas para aqueles que fizeram as coisas dentro das regras da MP, com os dados corretos, o governo está pagando, sim, aquilo que ele se comprometeu a pagar. Tá ótimo. Só deixa eu complementar uma coisinha. Eu falei sobre prazos, gente. E isso é muito importante, porque, usando esse exemplo que eu dei, se eu fiz eu fiz o documento no dia 15, e se eu informar no dia 25, por exemplo, que eu fiz a suspensão, eu, empregador, só vou ter que pagar o salário do empregado até o dia 15. Portanto, eu vou pagar só metade do mês e, a partir dali, o governo paga. Se eu informar fora do prazo, portanto, no dia 27, por exemplo, já que eu não cumpri os 10 dias, a suspensão passará a valer só do dia 27. Então, quando eu for fazer o pagamento, eu vou pagar até o dia 27. É praticamente o mês integral. Portanto, é muito importante o respeito ao prazo de 10 dias previsto na medida provisória. Tá bom. O que eu queria complementar aqui ao Sérgio é o seguinte. Muito dos projetos, né, muito da turma que trabalha com cultura especialmente, tem a manutenção da sua instituição, ou mesmo parte da manutenção das suas atividades feita com incentivos fiscais. E a gente recebeu essa pergunta de várias instituições, assim, mas eu estou usando, eu tenho um projeto, ele é todo incentivado, portanto, ele já vem de uma renúncia de imposto, aí eu vou reduzir o salário dos meus colaboradores, né, ou suspender o contrato e tal, mas vou reduzir o salário e usar também esse fundo emergencial, também esse apoio do governo
é legal, não é legal? Então, assim, eu entendo que é uma gestão mais profissional e mais otimizada. É esperado até do gestor que ele, nesse momento de crise e confusão, que ele diminua ao máximo as despesas, até para que ele possa fazer esse projeto continuar, se organizar para levar o projeto para o digital, ou se organizar para empurrar esse projeto para 2021. Então, ele usa toda essa legislação que o Sérgio explicou para a gente, de como é que você suspende, como é que você pode diminuir horas de trabalho e tal, e deixando o funcionário não tão à mercê da situação, né? Ao invés dele ser mandado embora, ele diminui um pouco o salário, mas ele continua lá, num compasso de espera do projeto voltar ao seu normal, e você consegue maximizar a verba que você tem dentro de projetos incentivados. Então, a gente tem orientado, sim, os produtores que puderem, que têm funcionários e que têm essa condição de fazer esses acordos e tal, de fazê-lo até conseguir ter um tempo, inclusive, dos gestores entenderem como é que vão tocar a sua instituição, se vão jogar todas as atividades para o online, se vai jogar parte, se vai empurrar o projeto para 2021, 2022, enfim, tem várias decisões aí a serem tomadas. Eu vou entrar um pouco nas questões de contrato e depois a gente Posso só complementar volta. uma Pode? coisinha, Cris? Deve? Ótimo. Isso que você falou é super importante. Porque, embora o dinheiro de incentivo fiscal venha do governo, a medida provisória ela é aplicável a todos os empregados, independentemente do ramo que a empresa atue. Empresas, desde que eles sejam regidos pela CLT, não empresas públicas, né? Então, se for, mesmo que o dinheiro venha do governo, quem está gerindo o projeto e não ele pode sim se beneficiar dos complementos que o governo faz. E sim, me parece absolutamente prudente que o gestor, quanto mais ele consiga diminuir os custos, melhor para a gestão do projeto. Ele está indo muito mais ao encontro daquilo que ele deve fazer. E aí você falou, por exemplo, pode reduzir jornada e botar ele para trabalhar. Pode, você pode usar uma combinação das duas medidas também. A 927 permite o home office e a 936 permite a redução de jornada. Pois eu posso reduzir a jornada e ainda colocar o empregado para trabalhar em home office, que é absolutamente razoável. Eu diminuo custos porque eu diminuo a jornada, eu diminuo custos porque eu não preciso mais, por exemplo, do Vale Transporte. Então, eu estou gerindo melhor o dinheiro e o governo complementará da mesma maneira a parte que lhe cabe. Ok. Bom, outra questão que é super importante nas nossas relações são os contratos que foram assinados para a realização de projetos, para a manutenção de instituições. Então, a gente tem aqui uma série de relações que fazem o projeto andar, né? A gente costuma dizer que o produtor é aquele para-raio, aí em volta dele tem todo mundo, ele contrata com o patrocinador, com o artista, com o fornecedor, com o espaço, e volta toda para ele a responsabilidade das coisas que têm que ser realizadas. Então, assim, a gente queria agora falar com a doutora Ana Lúcia um pouco, para ela explicar um pouco como é que fica essa relação dos contratos entre as partes. Então, você tem o produtor que tem contrato com o patrocinador, tem contrato com o artista e tal. Como é que a força maior, né, e aquela situação de calamidade pública entra nessas relações contratuais e qual é o peso, né? Quem tem mais culpa, quem tem menos culpa, como é que a gente estabelece essa relação? Ana? Oi, Cris. Tudo bom? Cris, isso que você falou tem ocorrido e no setor de entretenimento ocorre numa escala enorme, porque é uma cadeia gigante de contratos, né? Para a gente assistir um show, um teatro, esse produto final, você tem uma cadeia enorme que foi feita, como você falou, de contratos. A nossa legislação, ela, na relação contratual, ela tem um princípio básico, que é o princípio que o contrato faz lei entre as partes. Então, a princípio, o contrato tem que ser cumprido, tá? Como regra. Mas a nossa lei também prevê algumas situações em que esses contratos podem ser revisitados quando ocorre alguma alteração superveniente, uma alteração posterior ao contrato ser firmado, que não era uma expectativa das partes.
A gente tem, na legislação, a curto modo, assim, em resumo, três grandes possibilidades de revisitar um contrato. Uma é utilizando de um instituto chamado Teoria da Imprevisão. O outro é através do instituto chamado Onerosidade Excessiva. E o outro é o instituto do caso fortuito e força maior. A decretação de calamidade pública, ela tem uma finalidade mais voltada para o poder público, tá? Que ele consegue ter algumas autorizações com o estado de calamidade. Mas para a relação privada, são esses três institutos, que eles são ligeiramente diferentes, mas a teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva, elas ficam muito próximas. A teoria da imprevisão, ela prevê um ato imprevisível que ocorra após ter sido firmado um contrato. E ela permite que você faça uma revisão nesse contrato, para buscar o equilíbrio, de novo, entre as partes do contrato. Tá? A onerosidade excessiva também é um fato imprevisível e superveniente, ou seja, posterior ao contrato, mas ele gera uma vantagem excessiva para outra parte, né, em detrimento da parte que está prejudicada. E a onerosidade excessiva, ela permite que as partes tentem uma revisão do contrato para buscar de novo o equilíbrio, ou, se não chegarem num acordo, a rescisão. Vou usar a palavra rescisão de uma forma geral, no caso seria resolução, mas ela permite a rescisão do contrato, tá? Por onerosidade excessiva. Então, esse contrato ficou desequilibrado, a gente vai ter que destratá-lo. E a outra hipótese, que acho que é a hipótese que está mais em voga hoje por conta da pandemia, é a caso fortuito e força maior. O caso fortuito e a força maior, no nosso direito, ele trata como se fosse a mesma coisa. A doutrina, ela tenta distinguir quando é caso fortuito e quando é força maior, mas a doutrina não é pacífica. Tá? Ora, a doutrina fala que o caso fortuito é um ato decorrente de uma ação humana, como uma greve ou uma guerra. Então, também é imprevisível e futuro, né, posterior ao contrato, mas decorre de uma ação humana. E a força maior, uma ação da natureza, uma tempestade, um furacão, tá? Tem uma outra parte da doutrina que fala exatamente ao contrário, né? Então, que o caso fortuito seria uma ação da natureza e a força maior uma ação humana. A questão da imprevisibilidade, ela também não é clara na doutrina. A doutrina, ora fala que precisa ser imprevisível, ora fala que não. Mas o nosso Código Civil, ele tratou as duas como uma coisa só. Então, a gente acha que tem que tratar como uma coisa só. A consequência dela é a mesma, né? O nosso STJ, ele faz uma pequena distinção, principalmente quando se trata da relação de consumo, que é o caso fortuito externo ou interno. Ele fala que o interno é aquele que decorre do risco da atividade da empresa, então ele não pode ser alegado. O que seria isso? Um exemplo bem banal é o estacionamento no shopping center. Então, o seu carro é furtado no estacionamento, o shopping não pode alegar um caso fortuito, porque é o risco do negócio dele, tá? Ele oferecia aquele estacionamento. Mas, então, isso é bem específico e geralmente é para a relação de consumo. No caso entre empresas, então, nessa cadeia contratual que o setor de entretenimento tem, você tem, com a pandemia, um evidente caso fortuito e força maior, né? Você firmou um contrato, não sei, por hipótese, eu firmei um contrato lá no final do ano para uma peça que eu quero fazer, que ia estrear agora, em abril, que é abril, maio, começa a esfriar, todo mundo quer um programa mais quentinho, achei que era ótimo esse período para estrear minha peça, fechei tudo para isso. Chegou em março, olha, não pode mais, ninguém mais se reúne, está tudo proibido.
é evidentemente um caso externo, que eu não tinha controle, que eu não dei causa e que impede que eu cumpra o contrato. É um caso fortuito, força maior, para mim isso não tem dúvida. O que isso significa? Significa que se eu não cumprir o contrato, eu não respondo por essa inadimplência. Tá? É uma excludente de responsabilidade. Então, eu não tenho culpa, então eu não respondo por culpa, e eu não respondo pelos prejuízos que daí decorrerem. Acréscimos legais, acréscimos nos valores, multa, juros de mora e tal. Então, o que eu posso fazer diante dessa situação? Ou eu vou ter que negociar com todos e remarcar, e o que já foi pago a gente reutiliza, abate do preço e tal, ou eu vou rescindir esse contrato, porque a situação de caso fortuito ou força maior, ela é tão longa que ela impede que eu cumpra esse contrato em outro momento. Então, acho que, em resumo, essas são as hipóteses que a gente pode rever toda essa cadeia de contratos. Né? Eu acho que a questão da pandemia, ela ainda não tem uma jurisprudência formada, lógico, uma situação que a gente nunca viveu, eu acho que uma situação semelhante, não sei, talvez na guerra tenha ocorrido, né? De uma paralisação total, assim. Então, a gente não tem uma jurisprudência ainda sobre esse tema específico. A gente encontra alguma coisa falando de H1N1, mas que nem se compara, né, ao Covid. A gente ouve alguma coisa também falando da greve dos caminhoneiros, mas ainda muito, muito pontual e uma jurisprudência muito pequena. Então, assim, a minha recomendação inicial para quem tem um contrato que não pode ser cumprido é negociar. É negociar. Sempre tenta negociar alguma coisa. Ou um adiamento, ou uma rescisão amigável e tal. Senão, tem que recorrer ao Poder Judiciário. Agora, Ana, me diga assim, esse exemplo que você deu tem uma relação bastante forte com essas atividades. Então, assim, nesse espetáculo de teatro, que poderia ser de música, de dança, poderia ser uma exposição, poderia ser várias coisas, né? O produtor já pagou toda essa operação, né? Como a gente ouviu a doutora Natália falar, bom, nesse momento ele ainda não precisa devolver os ingressos que ele vendeu, se é que vendeu, mas, assim, o espaço, as atividades em si, né? Quando eu pego, por exemplo, mas não pegar o espaço, tem uma perda coletiva, né? Porque, assim, ok, se o espaço remarca para mim em dezembro, eu tenho uma questão que ele está me dando, entre aspas, do ponto de vista do espaço, ele está me dando 2 datas pelo preço de uma. Né? Porque ele perdeu essa data aqui, ele vai perder aquela data lá, porque não tem como, né? O que ele tem para vender é aquele espaço, aquelas datas, e ele vai dar os 2 pelo preço de uma, e aí tem alguns espaços dizendo, não, mas o espaço estava aqui, você não veio usar, não tem nada a ver com isso. Por outro lado, quem está dono do espetáculo também, não é que o cara resolveu não fazer, e não é que ele não foi diligente, né? Porque é diferente de dizer, olha, não teve o espetáculo porque tem um erro do produtor, ele não fez a contratação, o ensaio não ficou pronto, sei lá eu. Então, assim, como é que equilibra esse perde-perde? Porque, no fundo, todo mundo está perdendo de alguma maneira. O produtor que tem que empurrar tudo lá para frente para adiar, ou para, né? E o espaço que também tem as 2 datas aí juntas. Então, se as partes não conseguirem chegar num acordo, a saída é ir para uma ação judicial, e quem vai arbitrar o que é equitativo vai ser o juiz. Então, é o pior dos mundos, né? Apesar de eu fazer os processos, mas, assim, para as partes contratantes é o pior dos mundos, né? Eu acho que sempre tem que ser levado em consideração o seguinte: a alegação de caso fortuito força maior, ela não pode ser usada de má fé. Quer dizer, o princípio da boa-fé no contrato, ele tem que estar orientando as 2 partes. Na hora que o dono do espaço fala, eventualmente, mas eu estou te dando 2 datas pelo preço de 1, não é exatamente verdade. Porque
porque a data que ele deu não pode ocorrer. Não pode ocorrer por um fato externo. Não é nem por, não tem culpa, né? A gente não fala de culpa. Então, ele não me deu essa data, porque se eu quiser fazer alguma coisa lá, eu não posso, eu estou impedida. Existem normas, hoje, decretos, medidas que impedem a aglomeração de pessoas, impedem o funcionamento dessas atividades. Então, ele não está me dando essa data. Mas é lógico, eu sei que tem espaços que estão agindo, quebrando um princípio básico. Cris? Sumiu só para mim ou para todo mundo? Não, a Ana está com algum problema de internet, ela até no início teve um problema para entrar, caiu e depois ela não conseguiu entrar, talvez tenha caído de novo. Pode ser esse o problema. Vamos ver se ela consegue voltar, tá? Ela está com esse probleminha de internet. Você me ouviu? Tá bom, ouvi sim. Então, enquanto a gente aguarda a doutora Ana, eu vou então perguntar aqui para a Natália, a gente recebeu uma pergunta no chat da Renata, querendo entender se a MP do evento que a gente estava falando, sobre devolução de ingressos e tal, também a MP que está discutindo as questões do direito autoral. Vamos lá, Nata. Oi, Cris. Mais ou menos, porque assim, muita gente está confundindo, achando que essa MP é a MP que trata diretamente da questão de direitos autorais. O que acontece? Uma MP ela é uma medida provisória que ela depois tem que ser analisada pelo Congresso, né, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Quando essa medida provisória que trata daquele tema específico dos ingressos, né, da devolução, dos cancelamentos, chegou na Câmara, teve todos os deputados, eles fazem sugestões de alterações, inclusões ou exclusões. Nesse momento, aconteceu uma sugestão de alteração que era, sim, para alterar um artigo da Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais. E esse pedido de inclusão gerou muito auê, né, entre os artistas, porque inicialmente já era um assunto, essa alteração da Lei de Direitos Autorais, anteriormente pensado, né, e aí, no momento anterior à pandemia, tinha chegado à conclusão de, olha, não é o momento agora para a gente conversar sobre isso, está tendo uma pandemia, a gente não vai conseguir aprofundar esse tema, então não vamos tratar disso nesse momento. E aí tinha sido acordado de, ok, não vamos tratar disso. Só que quando veio a MP, né, do cancelamento de eventos, que é essa que a gente estava tratando agora, que é a 948, quando chegou na Câmara, esse tema voltou, né? Essa sugestão de inclusão nessa MP de alteração da Lei 9.610 voltou ao tema. Então, teve o maior erro, os artistas fizeram vídeos, os artistas pediram para, mais uma vez, não vamos falar desse assunto agora, porque não é o tema específico dessa MP, não é o momento da gente falar sobre isso. E aí ficou muito conhecido, porque tiveram vídeos feitos, divulgados pelos artistas. A cantora Anitta chegou a fazer uma live com o deputado que tinha colocado esse MP para tratar desse assunto, então isso veio muito à tona. E aí algumas pessoas confundiram, né, a MP em si, como sendo a MP que tratava dos direitos autorais, com a sugestão de alteração dessa MP. Até o momento, ela continua na Câmara, então a gente não sabe ainda, a sugestão continua lá, não foi excluída. Se você entrar lá no site da Câmara, você vai ver que a número 2, a emenda número 2, continua lá, né? O deputado falou que ia pedir para o presidente retirar essa emenda das sugestões, mas ela continua lá. Então, isso deve ser acompanhado para ver se, depois da aprovação na Câmara e no Senado, se essa alteração da Lei de Direitos Autorais vai ser incluída ou não. Mas ela não é o objeto inicial da MP. A MP que está em vigor agora, do jeito que está, não trata desse assunto. É um jabuti. É. Ana Lúcia voltou, né, Ana? Ela não aparece aqui na minha tela, mas ela disse que voltou. Voltei, Ana? voltei. Tô aqui. Boa. Sabe o que eu queria te perguntar? Que é uma coisa que está deixando as pessoas tensas também. Como é que fica a força maior na força maior? Que é assim, a gente foi atropelado pela pandemia. Aí eu tenho todos esses contratos, eu estou repactuando o meu espaço, o meu artista, e estou achando assim, olha, dezembro vai rolar.
Então, empurrei tudo para dezembro, repactuei todo mundo para dezembro, todo mundo foi super legal. Eu preciso, nesse aditamento, é o que a gente tem tentado fazer. Já coloco lá, olha, mas se não der certo dezembro, a gente vai tentar outro dia aí. Né? Já tá... Mas, assim, tem alguns contratantes que não estão topando, estão dizendo, não, a gente já está mandando para dezembro, eu não vou botar outra previsão. Agora, se a gente tiver uma retomada, que é o que o governador propôs hoje, e depois um novo isolamento, eu tenho um novo fato. Você concorda? Tipo, que vai impactar esse contrato de novo? Ou eu já sabia que isso podia acontecer? Eu acho que gera um risco muito grande não prever que isso possa ocorrer. Né? Isso pode ocorrer, a gente já sabe. A gente não podia ocorrer até agora. Agora a gente sabe, inclusive, que o que os estudos apresentam, tal, é que vão ter ondas, né? Vão ter ondas de quarentena. A gente volta para a quarentena, a gente volta à atividade, a gente volta para a quarentena. Então, eu acho que as renegociações têm que prever isso. Porque, apesar da doutrina não ser clara sobre a imprevisibilidade para a força maior, há quem defenda que ela deve existir. Então, ela deixa de ser imprevisível, né? Então, eu acho que isso precisa estar bem repactuado, precisa estar bem claro. Tem uma outra questão que acho que vale para o Sérgio e para a Ana, que é uma teoria que, do meu ponto de vista, desenterraram, mas pode ser que, enfim, eu faltei essa aula, que é a tal do fato do príncipe, que é como os problemas foram causados pelo Estado, né, o tal príncipe, né? Então, assim, ele que decretou ele que decretou calamidade, ele que decretou isolamento, ele que fez todas essas regras, a culpa não é minha. Então, assim, se eu mandar embora um funcionário, essa vale para o Sérgio, eu tenho que o Estado que pague as rescisões, as indenizações, porque a culpa não é minha, meu negócio estava indo bem obrigado e eu fui atropelada. E nos contratos também se visa a mesma coisa. Eu não tenho que pagar nada, porque, afinal de contas, foi o Estado que me atropelou. Quem se sentir chateado, que siga, né? Então, esse é um pouco é uma questão que eu acho que era importante a gente falar. Ana, você como mocinha, e eu sou muito educado, primeiro as damas, se quiser responder primeiro, fique à vontade. Acho que o vídeo da Ana Lúcia travou, não sei se para vocês travou também. Travou, segue aí, Sérgio. Então eu vou daqui. Excepcional a sua pergunta, excepcional, porque o nosso presidente da República, lá no março, ele até fez exatamente esse gestinho. Tem lá um artigo na CLT que fala que o Estado que mandar fechar tem que pagar a conta. Então vamos lá. O fato do príncipe, né? O fato do príncipe é uma espécie de força maior em que o Estado determina que a minha atividade não pode continuar e, portanto, ele deveria pagar uma indenização aos meus empregados dispensados por conta disso. Então vamos por partes, como diria Jack. Primeiro ponto. Esta regra do fato do príncipe é para uma atividade específica e não para o caso aqui da força maior, que é para todo mundo. Então, por exemplo, quando o governo chegou, os bingos funcionavam e o governo falou assim, agora bingo não pode mais. Ele foi lá para uma atividade e falou, a sua atividade não existe mais, você tem que fechar. Então, ali você poderia dizer que eu parei por causa do fato, foi uma decisão tomada em relação à minha atividade. E nem lá a teoria do fato príncipes valeu. Então, primeiro tem que analisar se é um caso específico ou uma regra geral. Aqui é uma regra geral, é para todo mundo. E o governo não está tomando essa decisão por uma deliberação dele. Eu quero fazer isto. Ele está preocupado com o bem maior, que é a saúde pública e a saúde da população. Então, acho muito pouco provável que o factum príncipes seja acolhido, se houver essa alegação. Segundo ponto importante. O factum príncipes, para efetivamente poder ser suscitado, tem que ocorrer a extinção da empresa ou do estabelecimento. Está lá no artigo 486 da CLT.
Então, não basta ter diminuído a minha arrecadação, ter diminuído o meu movimento. Se a minha empresa continuou existindo, não houve a extinção do estabelecimento ou da empresa. Portanto, também não cabe o factum principis. E terceiro, é muito importante, o factum principis também, assim como eu falei lá na força maior, que eu disse que a força maior se aplicaria apenas para a multa do fundo de garantia, que seria devida pela metade, não lembro se eu falei isso, mas no caso, na força maior do artigo 503 da CLT, eu pago a rescisão e 20% do fundo de garantia e não os 40% pelo motivo de força maior. No factum principis, eu continuo pagando a rescisão, férias, 13º, aviso prévio, saldo de salário, eu pago. E o governo pagaria só os 40% do fundo, quer dizer, só entre aspas, né? Mas então não é para todas as verbas rescisórias, não. Então isso é super relevante. E mais, tem que haver extinção da empresa ou do estabelecimento. Eu há pouco falei disso e vou repetir aqui, imagino que muitos tenham ouvido a história lá no Rio de Janeiro, que a churrascaria Fogo de Chão dispensou 690 empregados, alegando factum principis, assim, ó, vocês vão lá receber do governo. Bom, aí me perguntaram, e isso aí? Eu falei, bom, primeiro eu acho que não é o caso. Porque eu acho que não cabe o factum principis nesse momento em que a ordem não é para o fogo de chão parar, é para todo mundo. 2, claramente não houve extinção do estabelecimento nem da empresa. O fogo de chão continua atendendo, continua fazendo delivery. A regra não cabe. Então, acho que não vai caber. E só como curiosidade, eles tomaram uma ação do Ministério Público, o que vai dar a gente não sabe, justamente pedindo só 70 milhões de condenação por dano moral coletivo por ter sido suscitado o factum principis absolutamente desfundamentado. Então, se for pensar na regra, com muito cuidado para não atropelar, e teria que ver os requisitos todos da lei. Um outro exemplo, só para facilitar. Por exemplo, imagina que o governo quer construir um parque ali na Avenida Paulista. Vamos aumentar o Trianon. Então, ele, ao invés de ficar ali naquele quadrilátero, nós vamos atravessá-lo até a rua, até Estados Unidos, aqui em São Paulo. Aí ele vai desapropriar todos aqueles imóveis que estão lá. Opa, peraí, a minha empresa fechou porque o governo me desapropriou. Aí eu posso arguir o factum principis. Agora, para essa pandemia, e que a preocupação do governo não é com ele, governo, e nem com uma atividade específica, é o bem geral da população, eu acho muito pouco provável que se sustente a tese do factum principis. Lembrando, se não ocorrer extinção do estabelecimento da empresa, não dá nem para largada. Na verdade, então, não é uma alegação que dá para se considerar, né? Passa a conta para o governo. Ana Lúcia, você está de volta? Estou de volta, gente, desculpa. Com emoção é mais legal. É isso. Vamos lá. O Sérgio já falou das questões trabalhistas. Essa teoria de que eu posso passar a conta para o Estado também não vale na esfera civil? Ou você acha que eu poderia chamar o Estado para pagar a conta? Cris, eu acho muito difícil. Acho que é um exercício de argumentação enorme. Eu vi uma vez esse tipo de discussão na época dos planos econômicos. Eu trabalhava num banco e as pessoas entravam com as ações contra os bancos, pedindo aqueles reajustes. E uma das defesas do banco era o fato do príncipe. A gente falava, não, mas quem bloqueou o dinheiro, quem não permitiu o reajuste, foi uma decisão do governo, do poder público, do Estado, então ele que tem que reparar isso. E essa alegação não pegou, apesar de ter sido, né, uma decisão governamental, fazer o plano A ou o plano B, mas a responsabilidade por aquela indenização não foi atribuída ao Estado. Então, eu acho que agora também não seria atribuída ao Estado, porque como o Sérgio falou, numa parte que eu cheguei a escutar, não é que o Estado resolveu decretar ninguém pode sair, né? Ele está protegendo toda uma sociedade, protegendo a saúde, que é um bem maior, e, consequentemente, a vida, que eu acho que é o nosso maior bem, protegido pela Constituição.
Então, eu acho muito difícil atribuir a ele a responsabilidade por prejuízos privados. Só complementando essa coisa que a Ana falou, é a questão da conveniência e oportunidade. O Estado não está fazendo por conveniência própria ou é uma necessidade, é uma imposição, não é a vontade do administrador. De verdade, alegar factum principis, eu estou falando da esfera trabalhista, mas me parece que a Ana concorda comigo, esticar isso aí para todo o resto é absolutamente inconcebível. Sérgio e Ana, temos aqui uma pergunta do Dr. André Abraão, se não estariam sendo misturados os conceitos do fato do príncipe com o ato de império. Ele fala um pouco antes sobre a questão da relação entre isso e a força maior. Alguém sabe responder? Não tenho a menor ideia. Não posso passar para ele, que ele disse que queria fazer uma consideração. Deixa eu só dar um taquinho e, obviamente, eu quero ouvir o colega falar. Na verdade, do ponto de vista trabalhista, a previsão é de factum principis, nada a ver. E eles... A Justiça do Trabalho, embora seja a minha praia, seja o lugar que eu adoro, eles misturam os conceitos. E tratam ambos como a mesma coisa, tá? Ato de império, factum principis do mesmo jeito. E na prática não aplicam, não vou dizer nunca, mas quase nunca. Então, mas que sem dúvida, e aí um pouco do que a Ana falou, também tem a confusão sobre o que é força maior, o que é caso fortuito, se é ato humano ou se é ato da natureza. Os conceitos se misturam, mas aqui o que acho que é importante a gente pensar é no efeito prático. E na prática, de um lado ou de outro, acho que a gente não consegue impor a responsabilidade ao Estado, nem por uma situação do ponto de vista trabalhista, e segundo a Ana Lúcia, nem do ponto de vista de contratos. E acho que a Natália, se quiser opinar também em relação aos consumidores, e sou todo ouvidos para dizer o que você tem a falar sobre isso. Vamos lá, André, te dou um minuto aí, que a gente está terminando aqui também. Obrigado, Cris. Primeiro, é uma honra estar aqui e debater. Eu que tenho poucos anos de carreira jurídica com nomes que eu estudei na faculdade. Mas o que eu queria conceituar é que as noções de fato do príncipe e ato de império, realmente, como o Sérgio pontuou bem, a Justiça do Trabalho, muitas vezes, ela empresta conceitos do direito civil e adota concepções próprias, né? Com certeza que o fato do príncipe da CLT... ele tem pressupostos que não se aplicam, é uma piração, isso que a Fogo de Chão fez, vai dar água, sem querer fazer nenhum exercício de futurologia. Mas a questão do ato de império, eu acho que tem um casamento com a questão da força maior, o caso fortuito, e aí não vou entrar na conceituação, mas acho que é essencial porque quando o governo edita um decreto mediante autorização legislativa do parlamento para decretar um estado de calamidade pública, ele abre um permissivo da Constituição para escancarar, e a palavra realmente é essa, exceções que muita gente tinha como regras basilares e que hoje, como se dizia numa época recente, nunca antes na história desse país aconteceu, né? Acho que nem sob a égide de outras constituições ou do próprio Código Civil de 1916, a gente teve uma configuração tão absurda do ponto de vista do ser escancarado, uma situação de força maior ou de caso fortuito como essa. E acho que só para a gente temperar um pouco isso, e aí finalizando para não me alongar, agradecendo o espaço, é importante a gente ficar de olho na legislação que tramitou aí no Congresso e está com prazo para sanção do presidente, que é o tal do REGET, né, o Regime Jurídico Emergencial nas Relações de Direito Privado. E ele prevê expressamente a ocorrência do caso fortuito da força maior no Código Civil para justamente municiar o judiciário de elementos
para ponderar essa situação que você, Cris, comentou com bastante propriedade de perde-perde. A gente está num cenário de perde-perde. Vamos ver quem perde menos. E se as partes não conseguirem se compor, essa legislação, que eu acredito que vai ser sancionada, ela regulamenta essas exceções para que elas possam municiar o judiciário de um permissivo excepcional, de modo que as pessoas percam menos, né? Muito boa a fala do Sérgio quando disse que as medidas provisórias estão aí para isso. Elas têm instrumentos riquíssimos para esse tipo de momento excepcional, e é exceção mesmo. Era isso que eu queria ponderar, senão eu vou embora aqui, gente. Engato a terceira, a quarta e vou embora. Obrigado. Não? Vamos lá. Eu queria aqui responder duas questões que estão aqui no chat antes da gente terminar. Na verdade, tem aqui uma questão da Beth sobre como é que fica, né? Quais são as medidas para o teatro especificamente, e outra da Renata Moura, querendo entender como é que, acho que não é da Renata não, é do Renato, como é que fica essa questão, a relação com o patrocinador. Então, assim, eu vou entrar nesse assunto, a Aninha caiu. Não vai dar para ela continuar. Não, eu tô aqui. Ah, tá. Oh, que bom! Então você acrescenta, eu tenho razão. Na verdade, assim, é uma pergunta sobre o patrocinador. E se o patrocinador, ele deu a grana, né? E agora ele desiste, porque ele diz que ele não, ou ele já assinou o contrato, ele desiste porque ele diz que ele não tem mais esse dinheiro, mas ele continua outras ações. Assim, eu acho que a gente tem que separar aqui em 3 pontos diferentes. Assim, se ele já assinou, se ele já deu esse dinheiro e se esse dinheiro foi dado com incentivos fiscais. Se esse dinheiro foi dado com incentivos fiscais, ele não tem chance de receber essa grana de volta. O caso é de força maior, a culpa não é de ninguém, esse projeto será entregue de alguma maneira, da maneira que foi programada ou da maneira que é possível, e ele vai receber a retribuição publicitária possível. Então, assim, é claro que a gente vai conversar com esse patrocinador, a gente quer manter essa relação, o cara, né, é um parceiro, mas não tem como devolver essa grana. Se esse dinheiro já foi depositado, eu acho que nessa relação do perde-perde e da composição, o caminho do meio o que é que já foi feito, o que é que já foi contratado, o que é que, né, que já foi compromissado, esse dinheiro não pode voltar, porque o patrocinador, ele é a perna mais forte dessa relação. Então, assim, o produtor normalmente é um produtor independente pequeno, as empresas da área da cultura e do entretenimento são médias e pequenas, ou são instituições sem fins lucrativos. Então, esse patrocinador vai ter que, na verdade, ele vai ficar talvez com a conta maior, mas assim, ele vai poder, ele teria que, eu não vejo como ele vai pegar de volta um dinheiro que já foi gasto por esse produtor ou por essa instituição, né? Eu acho que isso não seria possível, ou melhor, é um acordo ou para não devolver nada, ou para devolver o pedaço que não foi usado. Mas aí também eu devolvo o que não foi usado e também não entrego, seja lá o que eu tinha me comprometido a entregar. É só para a gente acertar as contas e todo mundo sair mais resolvido. Um contrato que tenha sido apenas assinado, sem nenhum aporte e sem que o produtor, uma instituição, consigam demonstrar que aquele contrato gerou contratos, né, gerou outros acordos, eu acho que daí o patrocinador vai ter, dentro dessa flexibilização, talvez mais conseguir rescindir esse contrato de alguma maneira. Você concorda, Ana, com esses encaminhamentos? Concordo totalmente, Cris, acho que é isso mesmo. A gente tem que sempre lembrar 2 coisas. Uma, que no contrato não pode ter cláusula na qual uma parte abre mão do caso fortuito ou força maior. Tá? Então, para a gente poder alegar o caso fortuito ou força maior. Há contratos em que há previsão em que a parte diz, olha, eu vou cumprir o contrato mesmo se tiver caso fortuito e força maior, tá? Então, quando tiver essa cláusula, você não vai poder alegar, né? Então precisa olhar contrato por contrato, especificamente. Mas, pressupondo que não há essa cláusula,
eu acho que você está certa na questão do patrocínio. Eu concordo que o valor que já foi utilizado não tem como retornar, e o que é usado com lei de incentivo não tem nem discussão. Agora, o que não foi utilizado, eu acho que tem que retornar. Por quê? Porque também a caso fortuito e força maior, ele não pode ser utilizado e causar o enriquecimento ilícito de nenhuma das partes. Então, tanto no caso que a gente falou lá no começo, do espaço que disponibilizou e falou, eu não vou devolver porque eu disponibilizei, não tem nada a ver com isso, e não teve custo para isso, ele não pode ficar com esse dinheiro, quer dizer, tem que chegar num acordo com outra parte, sob pena de enriquecimento ilícito. E nesse caso também, quem recebeu o dinheiro do patrocinador, mas não utilizou esse dinheiro não foi ainda utilizado, não pode simplesmente ficar com esse dinheiro, né? Sempre tem que ter a boa-fé de ambas as partes. Então, eu concordo com você. Bom, no que diz respeito aos teatros, né, e às políticas, a gente tem, do ponto de vista do Estado, a lei emergencial que passou ontem no Congresso, precisa passar pelo Senado, né, e precisa não ser vetada, né, pela presidência, e aí ela seria, sim, uma ajuda bastante importante, são 3 bilhões de reais, e numa lógica também muito boa para o Brasil, porque assim, não vai ficar lá em Brasília, né, que certamente eles não teriam nem braço para distribuir esse dinheiro, pela legislação, né? Eu estou falando de uma coisa que nem a gente, né, um projeto de lei. Se ele for aprovado como ele está lá, o governo federal terá 15 dias para escoar esse dinheiro para estados e municípios, e os estados e municípios têm 60 dias para fazer esse dinheiro chegar nas produtoras, nas instituições sem fins lucrativos, nos profissionais da cultura. Então, assim, você tem várias previsões, né? Desde renda mensal de R$600, você tem ajuda para as instituições que se habilitarem, que não é muito, é R$10 mil, até R$10 mil por mês, mas você terá também editais obrigatoriamente, né? Então, assim, não é que se eu quiser, não, obrigatoriamente terá que ter editais para produções, para que distribuam, que contratem as pessoas para fazerem coisas. Para além disso, tem a IN que saiu na Lei Rouanet, que ajuda, né, permite que todos os projetos sejam alterados a qualquer tempo e quantas vezes for necessário. Então, se por um lado a gente não pode mexer nos contratos, que a Ana falou, né, a gente não pode alegar a pandemia da pandemia, lá na Lei Rouanet a gente pode alegar a pandemia da pandemia. Olha, eu me programei para fazer tudo em outubro, mas é o seguinte, o teatro não abriu, eu vou para o ano que vem, então você pode reformular esse projeto várias vezes, você pode levar ele para o digital, então assim, já é uma tentativa. No município de São Paulo, infelizmente, os editais que são publicados pela secretaria têm uma minoria de maluco que está entrando com ação popular para impedir que o edital siga para frente. E a gente está aí tentando fazer, inclusive, um movimento para entrar nessas ações e para ajudar, porque assim, não é possível que uma pessoa física impeça a política da cidade. E no estadual, não sabemos, né? Houve assim, várias promessas e as coisas não andaram, todo mundo esperando abrir o PROAC. Há aí uma especulação que talvez eles voltem com o PROAC com metade do valor de que está. O som dela. Liz? Você está sumida. Como assim? Voltei? Voltou. Nossa, parou aonde? Parou no PROAC. Parou no PROAC, Cris. Então, tá bom. Então, assim, na verdade, eu acho que os produtores, os teatros, vão ter que fazer um bem bolado de juntar todas essas opções que a gente coloca aqui hoje, né? Repactuar com o funcionário, repactuar os seus contratos, repactuar com o consumidor, devolver o ingresso depois e usar dentro do possível a lei emergencial, as mudanças na Lei Rouanet e estabelecer com as empresas patrocinadoras, né, para quem as tem, uma relação de parceria para seguir nessa pandemia. Eu sei que tem empresas
querendo seu dinheiro de volta, mas eu também sei que tem empresas, porque a gente tem acompanhado, adiantando o seu patrocínio, que seria feito em dezembro, fazendo hoje, para que as instituições consigam sobreviver. Então, assim, eu acho que a gente tem de tudo nesse mercado e tem que ir atrás. O importante é nadar e chegar do outro lado da margem. Gente, eu queria agradecer muito... Posso só falar uma coisinha, Cris? Pode. Pode, claro. Só que eu acho importante, eu achei que talvez viesse alguma importância. A gente está falando de voltar a trabalhar. Eu queria primeiro dizer que eu concordo com tudo que vocês falaram das questões de contratos e de força maior, acho perfeito, tá? Eu queria dizer o seguinte, aquelas empresas que estão com seus empregados trabalhando, seja por alguma razão que tenham sido tidas como empresas, atividades essenciais, ou não, mas que estão trabalhando, uma coisa extremamente relevante. Se não pelo lado de saúde da população, pelo lado do bolso. Cuidar da saúde dos seus empregados. Então, se ele estiver trabalhando, principalmente aqueles que se dirigem ao estabelecimento do empregador, cuidar da saúde, fornecer os equipamentos de proteção e exigir que eles usem álcool gel, avental, máscara. Se não porque você precisa cuidar da saúde dele para ele não ficar doente e não repassar isso para outros, inclusive para você mesmo, para cuidar do seu bolso, para que não seja argumentada uma doença profissional que depois venha causar um monte de dor de cabeça para você, empregador. Então, a minha recomendação é que se cuide porque é humano cuidar das pessoas, é importante cuidar da saúde. Mas se não for por isso, não tem problema. Se for só pelo seu bolso, que seja pelo bolso, mas cuide para evitar doença, porque ela poderá ser considerada profissional e gerar um monte de consequências no seu bolso, indenização, afastamento, pagamento de despesas médicas. Então, aqueles que precisarem e que quiserem ter seus empregados, os tenham, acho que é importante, de alguma maneira a gente tem que fazer essa coisa fluir, mas cuidem da saúde de todos, porque cuidando da saúde de cada um, nós cuidamos da saúde de todos, inclusive das nossas próprias. Então, era uma coisa que eu precisava deixar avisado aqui, porque é relevante para o custo de qualquer projeto. E só complementando, quando a gente fala, a Ana falou sobre a força maior, não pode usar a força maior de um lado, a força maior é dos dois lados. Então, falando do ponto de vista trabalhista, você não pode argumentar força maior para mandar o empregado embora e pagar metade da indenização, se não tiver o outro lado da previsão legal, ou seja, extinção do estabelecimento ou da empresa. Então é assim, por exemplo, eu sou uma empresa, um restaurante que caiu o faturamento, então eu não fechei e não extingui. Eu vou dizer que é força maior. Não, porque se é para valer, bom, diante dessa pandemia, caiu o meu faturamento, eu não consigo me manter, eu fechei a minha empresa. Aí você pode usar a força maior. Não dá para usar metade dela. Como disse a Ana, eu vou usar do meu lado e não vou usar do outro. Eu só queria complementar nesse sentido. Desculpa, mas eu não... Imagina, Sérgio, obrigada. Eu queria agradecer aqui muito a AlexNet por ter dado esse espaço e trazido, né, a gente para cá para ter essa discussão. Agradecer a todo mundo que debateu comigo, Sérgio Schwartzman, Natália Hollenberg, Ana Lúcia Silva e ao André, que se agregou à nossa conversa aqui, e dizer que a gente, enfim, vai aqui pensar em outras oportunidades de fazer outras discussões. Se vocês quiserem mandar temas e perguntas que interessam e tal dentro da cultura e do entretenimento, a gente pode fazer outras lives para poder ir ajudando todo mundo e a gente chegar do outro lado do rio, passar a pandemia e voltar a ter uma vida normal. Assim, nesse momento parece difícil ver que tem alguma coisa do outro lado, mas tem, assim, vai passar, vai acabar e isso vai virar história e a gente vai contar bastante. É isso aí, André. Abraços corintianos a todos. Tchau. Tchau, obrigada. Muito obrigada, Cris. Obrigada, Aninha, Sérgio, a Natália. Foi muito enriquecedor o que vocês falaram. Acho que deu alguns caminhos. E quem tiver perguntas para fazer, que estiver angustiando e que por acaso nós não tenhamos respondido, envie para nós na AlexNet, que a gente vai reencaminhá-las para atender as dúvidas e as angústias. Até logo. Pessoal, obrigado. Eu queria agradecer a Cris, a Ana, a Natália, ao Sérgio. Parabéns pela abordagem. 360 graus, foi realmente muito interessante. Aspectos contratuais, consumidor, trabalhista, administrativo, fato do príncipe.
Foi uma aula para todos nós. Muito obrigado por vocês tocarem nesses assuntos relacionados à cultura em tempos de pandemia. Cultura essa negligenciada pelos nossos governantes há muito tempo e que é um ponto tão importante para nós, para nossos filhos, para todos nós. Muito obrigado a todos pela presença. Agradeço bastante aí aos nossos velhos amigos, novos amigos. E gostaria de registrar que chegamos a 100 pessoas nessa sala, o que é um número bastante relevante nesse nosso canal da LexNet Lives. Eu já coloquei aqui no nosso chat o nosso canal do YouTube para que vocês acessem. Essa nossa live vai estar disponibilizada em poucos dias, já com as edições, tirando os bate-papos de início e de fim. Gostaria de dizer para vocês que na próxima quarta-feira teremos outro encontro, com outro assunto de relevante informação para o mundo jurídico e fora dele. E deixar aqui um grande abraço a todos vocês. Até mais. Obrigado. Até. Tá, obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui, Cris. Eu que adorei, Ana. Obrigada. Obrigada. Gente, muito obrigado. Estava ótimo. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, Jair. Tchau, Sérgio, Aninha. Tchau, Lúcia. Tchau, Lúcia. Fica com Deus. Parabéns para vocês, viu, Aninha e Sérgio, que estão aí ainda. É isso aí. Parabéns, Sérgio, Ana. Foi muito Obrigado bom. a vocês por mais essa oportunidade. Não, estamos juntos sempre. Se Deus Obrigada, quiser. gente. Tchau, tchau. Obrigado, doutor Sérgio, pelo convite. Um abraço. Obrigado pela presença, Macedo. Adorei te ver. Obrigada, Macedo. Tchau, obrigado. Tchau. Abraço, Gubi. Não aparece. Não, o cara não ouve a gente. Tá dormindo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.